Abduções de extraterrestres em nosso mundo. Será que a maioria das histórias com esse tema são realmente verdadeiras? Existem diversos relatos de casos de abduções que ocorreram em nosso mundo. Alguns bastante conhecidos, outros nem tanto. O Adversus ouviu de pessoas alguns desses relatos que são desconhecidos por muita gente e resolveu trazer aqui em um de nossos novos quadros, Abduções. Eu sou Marcos Roberto e vou contar um desses relatos de casos de abduções que muita gente não conhece, mas que podem terem ocorrido de verdade. O primeiro relato teria ocorrido na cidade de Largato, em Sergipe. E segundo a pessoa com que teria acontecido esse relato, o nome dele, Denilson. O horário teria sido aproximadamente 00h15. Denilson tinha o hábito de sair durante a noite para dar uma volta, coisa que ele era acostumado a fazer. Ele lembra exatamente naquela noite de terça, que quando o relógio passaria da 00h, lhe serviria como um aviso que estava prestes a chegar o horário dele dar as suas voltas pelas ruas. Segundo Denilson, naquele horário, não havia quase ninguém na rua. Mesmo assim, ele afirma que era um lugar tranquilo de se passear durante a noite, principalmente em um parque onde sempre ele iria terminar essas voltas noturnas. E foi exatamente nesse parque que tudo teria ocorrido. Denilson saiu de sua casa, caminhou por diversas ruas, falou com muitas pessoas que encontrava nessas ruas. Uma rotina corriqueira, na qual ele estava acostumado. E assim, ao terminar o seu passeio noturno, ele iria se direcionar até aquele parque. Chegando no parque, Denilson sentaria no banco. Era uma noite de verão maravilhosa. O céu estava completamente estrelado. Denilson tinha o costume de sentar nos bancos do parque e olhar para o céu, admirando assim as estrelas. E, ao olhar para o céu, ele notaria uma estrela que brilhava muito mais que as outras. Estrela essa que ele nunca havia visto antes e que obviamente chamaria sua atenção por conta disso. Ele não tirou os olhos da estrela um minuto sequer, pois Denilson tinha a sensação de que ela estava se aproximando cada vez mais dele, como se aquela estrela estivesse caindo em nosso planeta e em uma velocidade muito alta. Denilson percebeu que poderia se tratar de qualquer outra coisa, menos de uma estrela, pois não estava se comportando como uma tal. Ela estava vindo na direção dele. Nenhuma estrela iria fazer aquilo. E Denilson olhava o tempo todo para ela, até que aquela luz foi aumentando de tamanho. Ela estava crescendo, se aproximando de Denilson, que claramente começou a ficar assustado com a situação e decidiu que seria a hora de sair correndo dali, pois aquela luz estava muito próxima a ele. Porém, para a infelicidade de Denilson, seu corpo não lhe obedecia. Suas pernas não se moviam. Sua mente queria correr, sair dali. Estava assustado, mas seu corpo não estava conectado com a mente. E aquela luz chegou à sua proximidade máxima de Denilson. E assim ele notou um feixe de luz que caiu daquela enorme luz sobre sua cabeça, que lhe atingiu com muita força, fazendo assim ele perder a consciência e só veio acordar em um lugar muito branco, onde, segundo ele, parecia que o local era iluminado por luzes
brancas muito fortes, nas quais o impediam de enxergar qualquer coisa. Foi quando Denilson notou, vindo no meio daquela claridade em sua direção, uma sombra humanoide que ele conseguiu notar o tamanho de seu crânio era enorme. E também notou seus braços compridos, fora do normal para nós humanos. Da cintura para baixo, Denilson não pôde notar nada, pois onde ele se encontrava deitado o impedia de notar esses detalhes. E aquela sombra se aproximou de Denilson, que ele pôde notar que se tratava de uma criatura de olhos muito grandes, uma boca minúscula e 2 buracos no local do nariz. A princípio, segundo Denilson, parecia não haver orelhas, mas haviam 2 buracos em cada lado daquela cabeça. Então, segundo Denilson, haviam 4 buracos nas laterais da cabeça daquela criatura, que ele acredita se tratar de espécies de orelhas para nós. A criatura segurava uma espécie de instrumento em sua mão. Ele não conseguiu notar que tipo de instrumento seria aquele, mas notou sua mão. Parecia haver somente 2 dedos, ou algo que pareciam dedos, quando a criatura começou com aquele instrumento a manipular o corpo de Denilson, que parecia estar anestesiado, consciente, porém não conseguia sentir nada que aquela criatura estava fazendo em seu corpo. Foi aí então que Denilson notou mais 2 criaturas parecidas se aproximando também. E as 3 criaturas pareciam se comunicarem entre elas e olhavam o tempo todo para Denilson, que estava claramente assustado com aquela situação. Denilson estava vivendo um pesadelo e queria sair dele o mais rápido possível. Foi aí que aquela criatura que segurava aquele instrumento se aproximou da cabeça de Denilson e encostou aquele instrumento nele. Ele não sentiu, mas quando a criatura tocou em sua cabeça com o instrumento, ele apagou na hora. Denilson acordou no chão do parque, o mesmo que ele frequentava todas as noites, e o mesmo que ele notou aquela luz se aproximando dele. Acordou com o segurança do parque, lhe tocando, lhe chamando. E ao acordar, o segurança chamaria um colega no rádio e disse: "Eu encontrei ele", e logo ligou para o socorro. Só depois no hospital que Denilson veio ouvir de familiares e amigos que todos estavam procurando por ele. Denilson ouviu dessas pessoas que ele havia desaparecido por 5 dias. Denilson disse que aquele episódio para ele teria acontecido pelo menos por menos de 1 hora. E isso na conta dentro daquele local, que era completamente iluminado por cor branca, na qual Denilson passou, pois para as pessoas da cidade de Largato, Denilson havia desaparecido por 5 dias. E por conta disso, Denilson teve a certeza que não se tratava de sonho coisa nenhuma. E foi encaixando tudo. A luz que foi se aproximando dele no parque se tratava de uma nave alienígena. Aquele local que era completamente branco se tratava do lado interno daquela nave. As sombras com cabeça grande e braços compridos se tratavam de criaturas alienígenas. E também esse lapso no tempo, onde para Denilson dentro daquela nave, essas coisas teriam ocorrido por questão de minutos, e não por 5 dias como as pessoas que estavam na cidade de Largato. E por isso esse caso foi registrado como mais um caso de abdução em nosso mundo. Em breve nós voltaremos com mais alguns casos de abduções que pouca gente conhece. Se gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like no vídeo
Comente o quanto você quiser, inclusive deixando a sua opinião sobre esse caso, se você acredita ou não. E se quiser acompanhar outros conteúdos do Adversus, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você não ficará de fora quando novos conteúdos vierem a serem postados. Não deixe de forma alguma de acompanhar o Adversus, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha.